Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, irmãos! Hoje nós vamos meditar Apocalipse 3, de 14 a 22. Mas antes de começarmos, eu quero orar, fazer uma oração com vocês, tá bom? Senhor Jesus, obrigada por esse tempo na Tua presença. Quero pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo venha usar minha vida, Senhor, conforme o Teu propósito. Abençoa a palavra e que ela traga frutos ao coração daqueles que o ouvem, Pai. Eu coloco tudo na Tua direção e eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, Apocalipse 3, de 14 a 22, ele fala o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim como és morno, e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te visse enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, esta é a passagem que nós vamos meditar. Aqui é uma carta direcionada à igreja de Laodiceia, certo? A sétima igreja. São 7 cartas às 7 igrejas da Ásia que existiam naquela época. Eram igrejas locais na Ásia Menor, e Deus, na sua onisciência, escolheu 7 igrejas e viu nelas comportamentos e trouxe mensagens que se referem a 7 períodos da igreja durante a sua existência. A igreja passou por todos esses períodos, sendo que o último estamos vivendo agora, nesses tempos. Então, esta carta de Laodiceia é para nós, para a igreja do tempo final. Qual que era o assunto da carta? Bom, aqui, nós vemos no versículo 15 e 16, que Deus fala da temperatura da alma. Ele fala de quente, de frio e de morno. Ele fala qual a temperatura ideal, qual é aquela que é aceitável e qual é aquela que é prejudicial, que pode levar à morte. Então, nós vemos que o nosso corpo físico, a gente sabe que ele não pode aquecer demais e nem esfriar demais. E ele pode adoecer até morrer. Se nós não tivermos devido cuidado, ele pode morrer, certo? Mas ele pode ser restaurado também. A alma, ela também não é diferente. Aqui Deus fala assim: quem dera você fosse quente. Quente é a temperatura ideal, certo? Para Deus, a temperatura na alma quente é a temperatura ideal, porque Deus pode manter ela quente. O frio também é uma temperatura aceitável. Não que Deus goste do frio, você tá entendendo? Mas o frio é aquela pessoa que reconhece que precisa de Deus, que precisa, que ela está doente, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de cura, que ela precisa de salvação. Então, aquele frio, aquela pessoa que está fria. Então, é a pessoa que reconhece que está precisando de ajuda. Agora, a pior temperatura é aquela morna, é o morno. O morno, ele não reconhece que está doente. Ele não reconhece, e por não reconhecer que está doente, ele não pode ser curado. Então, essa é a pior temperatura, é a temperatura morna.
E essa temperatura morna, ela é insuportável para Deus. É uma temperatura preocupante. Sabe por quê? É quando uma pessoa se torna insensível aos toques de Deus. É quando a pessoa fica insensível aos toques do Espírito Santo. Quando a pessoa não consegue mais ficar sensibilizada, quando o Espírito Santo não sensibiliza mais a pessoa, quando a palavra de Deus já não tem aquele efeito, quando a pessoa ela fica meia fria, meia morna, tá entendendo? Quando ela não para ela, assim, fica insensível mesmo. É uma temperatura que é perigosa. E só a própria pessoa que pode analisar a si mesma. Então, por que só alguém pode? Ninguém pode julgar quando a pessoa está morna, quente, frio. Ninguém pode analisar isso. Só a pessoa mesmo que pode se analisar. Por quê? Porque é a temperatura de uma coisa que está dentro. É uma vida interior. A alma é uma vida interior. Então, só ela mesma pode saber como é que ela está. Então, alguma vez, já te perguntaram assim: oi, tudo bem? Como você tá? Aí você responde assim: ah, mais ou menos. Mais ou menos. Sabe o que é mais ou menos? Mais ou menos é morno. Entendeu? Morno precisa urgente procurar ajuda. É quando a pessoa ela não está bem. Ela não está bem. No versículo 17, ele fala que essa pessoa, ela é infeliz. Ela nunca experimentou a felicidade. Ela é miserável. Ela é digna de compaixão. Essa pessoa está pobre, sem recursos. Essa pessoa está cega, sem visão. Essa pessoa está nu diante de Deus. É um morno. O morno está assim. Só que ele não reconhece que ele está assim, entendeu? Ele não sabe que ele está assim. Ele está vivendo achando que está bem. Você está entendendo? Só que ele está correndo um sério perigo. E o versículo 18, ele fala de valores de Deus. Ele fala que compres ouro provado no fogo. Então, quando você fala valores de Deus, quando você fala de valor para Deus, valor de Deus não é igual ao valor do mundo, não é coisas materiais. Então, quando se fala na igreja dos últimos tempos, nós vemos a igreja do último tempo muito materialista, muito preocupada com os valores do mundo, muito voltada para as coisas do mundo. E ela realmente está em perigo, porque ela se torna morna, certo? Perde os valores de Deus. O que são os valores de Deus? Valores eternos. Aqueles valores que ninguém dá valor aqui na terra, mas que para Deus tem muito valor. Uma vida que glorifica o nome de Deus é uma vida que está juntando tesouros no céu. Então, já pensou? Às vezes as pessoas falam assim: oh, glória a Deus pela sua vida. Então, é glória a Deus, glória a Deus. Então, quando você consegue glorificar a Deus com a sua vida, você está juntando tesouros no céu. E às vezes você pode estar em dívida, negativo até no céu. Por quê? Porque você tem se preocupado muito com os valores da terra e não tem se preocupado com os valores de Deus, os valores eternos. Quando Deus fala de vestes, e aqui fala assim, vestes para que te vistas, porque você está nu, aqui nós estamos falando de justiça de Deus. Nós temos que nos vestir da justiça de Deus. Nós temos que estar lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Então, aqui nós falamos de estar em santidade, buscando sempre estar lavados e purificados com o sangue de Jesus, certo? E quando fala de roupa, né? Ele fala justamente dessas vestes de justiça. Como você vai se apresentar diante de Deus, né? Então nós temos que estar preocupados e sempre buscando estar com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes
sempre vestidos com a justiça de Deus, sempre buscando o perdão de Deus, a santidade, a humildade, se colocando diante de Deus e sempre estando aos pés de Jesus, humildemente, pedindo perdão e sempre trazendo sobre si a vestes da justiça de Deus sobre a sua vida. E não a veste religiosa, porque às vezes você se veste de religiosidade, né? Vai na igreja, sabe? Né? Mas está cheio de pecados, está cheio de coisas guardadas o pecado ele vai embrutecendo, ele vai trazendo uma frieza espiritual, né? E a pessoa veste uma capa de religiosidade e se acostuma com ela, você tá entendendo? Se acostuma com ela e vai vivendo essa vida religiosa e não sabe que está nu diante de Deus, porque a veste religiosa, ela não nos cobre. O que nos cobre é a justiça de Deus, uma veste com uma vida que realmente está sempre nessa intimidade com Deus, nessa busca de Deus, nessa busca de estar diante de Deus, vestidos com essa justiça de Deus na nossa vida. Então, sempre com essa intimidade com Deus, com essa postura diante de Deus, de estar buscando sempre agradar a Deus, né? Então, fala na palavra, né? Bem-aventurados que lavaram a sua veste com o sangue do Cordeiro, justificação pelo sangue de Cristo. E também fala de ungir os olhos com o colírio para poder enxergar. Então, o pecado, o diabo, o que ele quer? Ele quer nos cegar. Então, ele cega o entendimento da palavra, o entendimento das coisas de Deus. Então, ele fala, muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, mas estamos cegos. Então, nós temos que pedir que caiam as escamas nos nossos olhos, pedir colírio para que nós possamos enxergar onde estamos errando, o que estamos fazendo que pode estar desagradando a Deus. E às vezes a gente está vivendo dentro da igreja. Na verdade, essa carta é para a igreja dos últimos tempos, então é para nós. Então nós temos que olhar e ver a temperatura da nossa alma, para ver se nós não estamos realmente mornos, estamos vivendo uma vida religiosa, não estamos glorificando a Deus, estamos com valores, vivendo valores do mundo, vivendo para o mundo e não para Deus, e indo na igreja no fim de semana, mas vivendo o resto do nosso tempo para o mundo. Então, esta carta é para nós. E às vezes você pode pensar assim, nossa, mas é muito pesada essa carta, né, Elisa, né? Será que é para nós mesmo essa carta? E eu digo para você que quando eu estava estudando essa carta, eu vi o quanto Deus ama essa igreja dos últimos dias. Porque quando eu fui ler, né, essa última passagem, né, que é do versículo que fala lá, do versículo que está, deixa eu pegar aqui, ele fala, no versículo 19, ele fala, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Repreensão é advertência, censura ao modo de vida. Então Deus está censurando a nossa maneira de viver. A gente tem que se olhar, tem que viver, tem que ver como que eu estou vivendo o meu cristianismo nestes últimos tempos. Tem que olhar para dentro de mim, tem que olhar para minha alma e enxergar nela onde eu estou errando. Porque esta carta é para mim, é para você, é para todos nós. E nós temos que estar cuidando da temperatura da nossa alma e ver como nós estamos, né? Porque o morno, ele não está conseguindo ver que ele está morno, que ele não está conseguindo enxergar que ele está em perigo. Então, quando Deus fala que ele está divertindo, ele está disciplinando, ele está tentando nos disciplinar, nos ensinar, certo? O que nós devemos fazer. Por que ele está fazendo isso? Porque ele nos ama e porque nós somos filhos. Ele nos quer consertar, ele quer nos discipular. E Deus não desiste dos seus filhos. Um exemplo muito bom é assim, existem duas crianças. As duas crianças estão fazendo a mesma arte, certo?
Uma é teu filho e a outra não é teu filho. Qual que você vai repreender? Com certeza é o teu filho, certo? Por que você não vai repreender a outra criança? Porque a outra criança não é teu filho. Você não tem autoridade paterna sobre a outra criança. Você só vai repreender a criança que você tem a autoridade paterna sobre ela. Então, quando Deus fala aqui, eu repreendo, castigo a todos quanto amo, Ele está falando, eu te amo, por isso que eu estou falando isso. Então, sinta-se amado por Deus, querido, muito amado por Deus, e sinta-se um verdadeiro filho. E pense no seguinte, Deus está falando com você. Quando ele fala rico sou, estou enriquecido, é quando a pessoa, ela pensa que ela está bem. Ela pensa que ela não precisa de nada. Mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Como está a sua alma? Como você está? Verdadeiramente. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si e veja como está a temperatura da sua alma. Será que alguma coisa está esfriando, está te deixando insensível aos toques do Espírito? Será que você está glorificando a Deus com as suas obras, com a sua vida? Será que você tem comprado ouro para o fogo? Será que você tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro? Como está? Realmente, olha para dentro de si e olhe, medite verdadeiramente com Deus. Como está a sua alma? Você está buscando realmente Deus? Você está buscando estar diante de Deus desta maneira? Aí, no final, Deus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus está falando assim, eu estou à porta do seu coração. Eu estou batendo. E Deus está falando assim, abre a porta do seu coração e deixa eu entrar, porque eu vou cear com você. Eu vou entrar e vou cear com você. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa dentro de você. E vai, aquilo que estava morno, Deus vai aquecer. Deus vai fazer você ficar quente. Deus vai trazer a glória dele sobre a sua vida. Deus vai te vestir. Deus vai passar colírio nos teus olhos para que você enxergue. Deus vai restaurar. Vai tirar tudo aquilo que está fazendo você ficar morno. Vai tirar tudo aquilo que está fazendo você ficar doente. Deixa Jesus entrar. E ele fala assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus vai te fazer vencedor. Vai te fazer vencer todas as suas fases. Tudo aquilo que está te atrapalhando, tudo aquilo que está fazendo com que você se esfrie, com que o diabo tire a sua visão. E ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa carta é para mim. Essa carta é para você. Essa carta é para todos nós. E nós devemos estar atentos, porque nós estamos vivendo a igreja dos últimos dias. E todos estamos sujeitos a ficar mornos, a nos tornarmos insensíveis a Deus. E eu quero agora orar com você. Quero orar com você para que o Espírito Santo possa, e Jesus possa entrar e ele possa cear com você. E ele possa fazer com que você se aqueça, com que a sua alma fique realmente quente, que é a temperatura ideal que Deus quer trazer na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e verdadeira. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Obrigada, Jesus. Eu quero, Senhor, junto com meus irmãos aqui, Senhor,
abrir a porta no meu coração, para que o Senhor entre, Senhor, para que o Senhor entre, Jesus, no nosso coração. Entra, Senhor, entra e ceia conosco. Senhor Jesus, temos tantas coisas, Pai. Podemos, Senhor, estar mornos, tira a mordidão do nosso coração. Tira, Senhor, aquilo que está ruim. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, queremos glorificar o Teu nome. Queremos, Senhor, que ser usados por Ti. Queremos que a nossa vida glorifique o Teu nome. Senhor, tira os valores do mundo, tira as perdas, Senhor, as coisas, a busca pelo mundo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, buscar glorificar o Teu nome com a nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos também, Pai, ter as nossas vestes, Senhor, lavadas pelo sangue do Cordeiro, Senhor, justificados diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por aquilo que fazemos, Senhor, que fizemos, que não Te agradou, que o Senhor esteja nos purificando, nos lavando, nos dando, Senhor, um coração de queda, de carne. Tira todo o coração endurecido, tira o coração de pedra, Senhor, e faz novo todas as coisas, Pai. Coloca o Teu Espírito, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, vivificando, Senhor, tudo aquilo que estava morto, Pai, que o Senhor vivifique, Senhor, que o Senhor traga vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, traga, Senhor, colírio, Senhor, limpa os nossos olhos, traga visão espiritual, Senhor, daquilo que é a Tua vontade, daquilo que nós devemos fazer, visão do Teu reino, visão, Senhor, das coisas de Deus, visão espiritual, em nome de Jesus. Senhor, queremos fazer a Tua vontade. Senhor, entra na vida de cada irmão aqui, entra, Jesus. Senhor, aquece o nosso coração, vem, Senhor, restaurar, venha, Senhor, trazer vida, venha tirar tudo aquilo que adoece nossa alma. Venha, Senhor, tirar, Senhor, toda tristeza, toda angústia, todo medo, toda apatia, em nome de Jesus. Venha retirar do nosso coração toda falta de perdão, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, estar aquecidos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai. Vem aquecer o nosso coração. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é. Agradecemos porque o Senhor é nosso Pai, porque o Senhor nos repreende, nos corrige, porque podemos sentir o Teu amor sobre nossas vidas, porque o Senhor não nos substitui, mas o Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina e o Senhor quer, Senhor, tratar-nos como filhos. Obrigado, Senhor. Discipula-nos, Senhor. Ensina-nos a andar conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.